Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de 1 Coríntios. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 14 e também concluir o assunto sobre dons espirituais, que nós já estudamos no capítulo 12 e agora no 14. Hoje é a quinta lição sobre o assunto, aliás, é a sétima, porque no capítulo 13 a gente também estudou o dom supremo, né? Então, estão todas disponíveis no canal da igreja. Vamos orar primeiro? Deus amado e querido, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que você vem agora estar falando com cada um de nós, revelando, nos instruindo, nos capacitando e principalmente edificando, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos ler dos versos 26 ao 40. Que fazer, então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação, e alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que falem em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, Paulo, no verso 26, ele começa fazendo a pergunta: que fazer então, irmãos? Porque aí ele vinha relatando os problemas, né, do pessoal lá. Então, o que fazer então, irmãos? Quando se reúnem, um com salmo, outro com ensino, ou revelação, ou fala em línguas, ou interpretação, o que fazer? Aí ele conclui, ele dá a resposta: que tudo seja para a edificação. Então a gente vê assim, o que for feito no meio da igreja, num culto público, é para a edificação. Paulo orienta os coríntios a respeito do uso do dom de variedade de línguas no culto público, porque eles estavam falando simultaneamente, talvez um querendo aparecer mais do que o outro, então eles estavam gerando muita confusão. Aí Paulo dá a seguinte orientação a eles, no verso 27, caso falarem em línguas, que sejam 2 ou quando muito 3, um após o outro, mas desde que haja interpretação. E no verso 28 ele fala assim: mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque a gente aprendeu na aula passada que quem fala em línguas fala para Deus. Então aqui ele está falando assim: se não haja quem interprete, é consigo mesmo e com Deus. Não fale em público. E também, conforme a orientação de Paulo, a profecia durante o culto público, ela também está sujeita a alguma disciplina.
qual a orientação de Paulo em relação às profecias? Ele falou assim no verso 29, tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. E todos poderão profetizar um após o outro. E ali, quando ele fala todos poderão profetizar e depois todos aprendam, né? O que ele quis falar com esse todos? Alguns estudiosos acham que poderia ser toda a igreja, mas o que predomina, o entendimento predominante é que ele estava se referindo àqueles que profetizavam, né? Todos aqueles que profetizam, né? E qual o objetivo? Para que aprendam, um após o outro, né? Eles iriam aprendendo. E ali ele fala o que também? Que sejam consolados. Esse consolados, a palavra original, ela é muito mais do que o consolados em si mesmo, assim, do que o consolo por si só, né? Dá uma ideia de exortação, de fortalecimento. Nos versos 32 e 33, Paulo fala que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então a pessoa que profetiza, ela deve ter a dependência total do Espírito Santo. Ela deve fazer aquilo segundo a orientação do Espírito Santo, né? E não de uma forma compulsiva, descontrolada, sem domínio próprio ou em estado de êxtase, porque ali fala assim, o profeta está sujeito ao próprio profeta, então ele decide, né? É claro que ele vai decidir a orientação, obedecer a orientação de Deus. As revelações de Deus, elas produzem paz e não confusão. Tudo que Deus faz dá paz no nosso coração. Paulo também fala que o dom da profecia tem que ser provado, porque ele escreve no verso 29, e os outros julguem. Então, alguns aspectos importantes para um julgamento. A mensagem está de acordo com as Escrituras? Primeira coisa, se a mensagem fugiu o que está na Escritura, está em desacordo ao que está na Bíblia, não vem de Deus. Então, não vai passar no teste, não vai passar no julgamento, né? E quando Paulo e Silas estavam na igreja de Bereia, o que o povo de lá fazia, né? Estes de Bereia, eles ouviam tudo, né? E eles analisavam parte a parte na Bíblia para ver se o que eles falavam estava correto. Então, é assim que a gente deve fazer. Fugiu da Bíblia? É contrário à Bíblia? Não é de Deus. Não passa no teste, né? E a outra coisa, a mensagem glorifica a Deus? Ou ela está glorificando a pessoa que está falando, né? Tudo que vem de Deus é para a glória de Deus. A gente deve fazer as coisas para a glória de Deus. Outro aspecto importante para o julgamento, a mensagem edifica a igreja. A gente viu aí que o propósito principal é a edificação da igreja, porque o dom de línguas, ele edifica a pessoa, e a profecia, ela edifica a igreja, né? Então, está edificando a igreja? E a profecia está cumprindo um ou mais propósitos? A gente viu na aula passada que a profecia tem o propósito de edificar, de exortar e de consolar. E ela também tem um propósito secundário de convencer o incrédulo, de alcançar o incrédulo. Então, ela está cumprindo um ou mais desses propósitos? E agora, o que a palavra fala sobre o julgamento, né? Lá em 1 João 4:1 fala assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E com certeza, muitos mais virão, né? No final dos tempos, muito mais ainda. Então a gente tem que estar atento.
a gente tem que estar pedindo discernimento de Deus para tudo, né? E também em Mateus 7, 15 e 16, uma partezinha de cada um, fala assim, cuidado com os falsos profetas. Aí o que ele fala? Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então uma outra forma de testar é ver quais frutos que eles estão dando. São frutos de Deus, que edificam a igreja, que glorificam a Deus, né? Isso também é uma forma da gente testar. Agora nos versos 34 e 35, Paulo fala sobre as mulheres. Primeiro assim, a gente olha assim, parece uma afronta às mulheres, né? E se fosse nos dias de hoje, então muito mais, né? Mas aí quando a Bíblia, ela sempre deve ser analisada, não um versículo sozinho, mas ela deve ser analisada no contexto e também sempre estudando com a própria Bíblia, com outros textos da Bíblia, né? Então ali, Paulo estava sim falando às mulheres, né? Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque provavelmente elas estavam trazendo coisas da crença antiga delas, práticas antigas para dentro da igreja. Elas deviam estar interrompendo o andamento do culto, deveriam estar conversando, falando em voz alta, talvez em estado de êxtase. E aí Paulo vem e fala isso, dentro daquele contexto. E por que se interpreta dessa forma, né? Porque lá em 11:5, Paulo mesmo falou, né? 1 Coríntios 11:5, que as mulheres oravam e profetizavam na igreja. Então, era aceito pela igreja isso. Então, não era que elas não poderiam fazer isso, né? E agora, a gente também, eu trouxe uns exemplos de mulheres da igreja primitiva, né? Então, para a gente ver como Deus usava as mulheres e ainda usa, né? Então, primeiro, a Eunice e a Lloyd, né, mãe e avó de Timóteo, elas foram um exemplo de fé para Timóteo. Paulo fala, né, ressalta isso e aconselha Timóteo, né? Outro exemplo é Febe, a diaconisa da igreja de Cencreia, lá em Romanos 16:1. Então, Paulo chama ela de serva da igreja. Então, ela servia na igreja, né? Então, a gente percebe que elas eram usadas, inclusive Paulo cita, né? Outro exemplo também é Priscila, que às vezes Paulo se refere a ela como Prisca, né? E ela era esposa de Áquila e auxiliar de Paulo. Então, Paulo, ele fala que elas eram ajudantes de Paulo, né? Tá lá em Romanos 16:3, depois 1 Coríntios 16:19. E lá no último texto que fala dela, fala que tinha uma igreja que se reunia na casa deles. Então, a gente vê que usava, inclusive a Priscila, várias vezes, acho que meia dúzia de vezes, acho que Paulo cita ela, e muitas das vezes ela vem na frente do marido, inclusive. Então, a gente vê que não tem nenhum preconceito, né? Em Atos 21:9 também fala lá que Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Então a gente vê que as mulheres tinham e ainda têm um papel importante para proclamar, para edificar a igreja, né, para levar a palavra de Deus. E agora no 36, Paulo questiona, mas de uma forma irônica, se a palavra de Deus teve origem no meio dos coríntios ou se ela veio exclusivamente a eles. Provavelmente estavam deturpando, né? E a gente nunca pode deturpar a palavra de Deus, né? E porque assim, o limite de qualquer coisa é a palavra de Deus. Então Paulo fala de forma irônica para eles. Vem cá, será que a palavra veio exclusivamente para vocês? Vocês estão falando de algo que não, provavelmente, né? De algo que não estava na palavra, ou estava em desacordo com a palavra. E aí, depois Paulo esclarece que o que escreve, o que Paulo estava escrevendo é mandamento do Senhor e que todo profeta ou espiritual deveria reconhecer isso.
ou então seria ignorado ou não reconhecido. Então aqui mais uma vez Paulo salientando que ele é um apóstolo, que é reconhecido, que ele estava escrevendo como mandamento de Deus, né? E o que Paulo escreveu entrou no cânon da Bíblia. Então a gente vê que realmente ele escreveu aquilo e tinha razão. Agora, para finalizar o texto bíblico, né? Nos versos 39 e 40. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíba que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, aqui novamente Paulo pede que procure com zelo os dons. E aqui especialmente o de profetizar. Por quê? É o dom, principalmente, que vai falar da vontade de Deus, a palavra de Deus, né? Então é a importância dele, né? Edifica a igreja como um todo, né? E os propósitos, os próprios propósitos que a gente viu, né? Das profecias, então tudo isso é importante, né? E a gente não deve desprezar a profecia, tá lá em Tessalonicenses 5:20, né? Não desprezem as profecias, mas examinem todas as coisas, retenham o que é bom. E agora um outro texto que também fala bastante sobre a profecia, está em 2 Pedro 1:19-21. Vamos ver o que Pedro fala aí. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui está falando da própria palavra, que ela foi inspirada por Deus, não foi pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. E aqui no início a gente viu palavra profética, né? Ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então a palavra de Deus, ela sendo falada, ela tem esse poder, né, de penetrar no coração. Como a gente viu lá, ela convence o incrédulo, sabe? Então, a maior profecia é a palavra de Deus. Ela não tem erro, né? Claro que é importante, de acordo com a direção de Deus. O Espírito Santo de Deus dá instrução a qual palavra falar, em qual momento, né? Mas a palavra de Deus, ela é recheada de profecias que tem esse poder de penetrar nos corações, de discernir os desejos e intenções do coração. Então ela é viva e eficaz. E Paulo também, ele pediu que não proíbam de se falar em línguas. E por quê? Né? Porque foi um dom dado pelo Espírito Santo. Lá no capítulo 12, de 8 a 10, é um desses dons que Paulo colocou lá. Então Paulo falou assim, não proíbam que se fale, né? Claro que ele colocou como aquilo só edifica a própria pessoa, então é da pessoa com Deus, né? Então não é em público, né? Então Paulo diz que falar em línguas, em particular, né, tem a autoedificação, o poder de autoedificação, como nós já estudamos. E no verso 40 ele fala, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E duas coisas fundamentais, são muitas coisas, né? Mas duas coisas fundamentais para um culto público é que tudo seja feito para a edificação, como está no verso 26. Tudo para edificação. E claro, glorificação de Deus. Isso nós nunca podemos perder de vista, né? E ele pede que
tudo seja com ordem e decência. Tudo, do início ao fim. Quando nós estudamos o capítulo 12, né, eu comentei que o verso 28 nós retomaríamos agora. Então vamos ver o que tem no verso 28 do capítulo 12. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Aqui Paulo estava se referindo àquele momento, naquele contexto, né? Então, assim, por exemplo, apóstolos, né? Tinha aqueles apóstolos, os 12 que acompanharam Cristo, depois Paulo, depois os outros substitutos, né? Então, assim, neste momento, eu creio que Paulo estava se referindo àqueles apóstolos, né? E também estava dando importância, a profecia estava dando importância também aos mestres, que naquela época eles não tinham a Bíblia que a gente tem hoje. A gente tem uma facilidade, né? Estudar a Bíblia, livros de apoio, Bíblia de estudos, né? Eles não tinham. Então alguém ia lá ensinar, alguém ia lá pregar. Era dessa forma, né? Mas também a gente vê que Paulo também tratou sobre dons espirituais, como nós já vimos lá atrás, em Romanos 12, além de 1 Coríntios, né, em Efésios 4. Então a gente vê que tem outros dons ali que não estavam citados, né, como de pastores, evangelistas, né? Então a gente vê que os dons são muitos, não são só esses que estão citados aqui, porque Deus, ele precisa de pessoas com dons para fazer a obra dele. Então é importante a gente buscar com zelo os melhores dons para servir, para edificar a igreja, para glorificar a Deus. E para concluir, né, eu separei alguns tópicos importantes sobre os dons, né? Então, primeiro no verso 12, 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, a manifestação do Espírito são os dons espirituais. Ela é concedida, é dádiva, é presente, mas com um fim proveitoso. E no 12, 11, Paulo escreveu, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, a gente vê que quem distribui é Deus, a cada um, conforme ele quer. E aí, qual a importância da gente desenvolver os dons? É necessário que a gente desenvolva os dons. Aí fala, procure com zelo os dons espirituais. Né? Parece assim, se Deus distribui, se é dádiva de Deus, se é um presente de Deus, por que eu tenho que procurar? Né? Mas Deus coloca em nós tanto querer quanto realizar. É Ele que opera isso em nós, mas a gente tem que procurar, estar atento, porque Deus, ele coloca muitas coisas em nós que às vezes a gente fica desapercebido ou a gente não desenvolve, a gente negligencia, como Paulo falou a Timóteo, em 1 Timóteo 4,14, né? Não seja negligente para com o dom que você recebeu. Então, às vezes, assim, ele alertou Timóteo, né? Não seja negligente. E tem outras versões que falam assim, não deixe de desenvolver o dom que você recebeu. Então, a gente percebe assim, é necessário a gente desenvolver, porque Deus, com certeza, Ele quer dar, Ele quer entregar, Ele quer que a gente use para com fim proveitoso também, isso é importante, né? E também que tudo seja para a edificação. Então, os dons, especialmente de profetizar, mas todos, né, é para a edificação. E principalmente a edificação da igreja, né? E tudo deve ser feito com ordem e decência. E ainda, como lá em 14:1 ele fala, sigam o amor, tudo com amor, não com um proveito próprio, não com os objetivos próprios, não em busca de dinheiro, fama ou prestígio, né? Mas é
amor. E agora, para concluir mesmo, né? Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo falou a Timóteo, em 2 Timóteo 6, né? Reavive o dom de Deus que está em você. Tem horas que a gente tem que reavivar, né? Dar vida, né? E aí, às vezes, Deus, ele pede, o que você tem? Às vezes a gente não enxerga o que a gente tem. Aí eu lembrei das passagens de Eliseu com a viúva, né? Ele pergunta assim, o que você tem em casa? Né? E aí ela falou assim, não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então, às vezes é aquela porçãozinha pequena que Deus vai aproveitar para encher. Aí, aquela pequena porção de azeite foi o suficiente para ela encher muitas vasilhas, mas ela viu que ela tinha. E às vezes a gente tem que ver aquela porção pequena, né? Às vezes as pessoas esperam uma coisa mega sobrenatural, mas as coisas de Deus às vezes são simples. Às vezes é dar um telefonema, fazer uma oração. Às vezes a outra pessoa está precisando. Deus coloca no nosso coração o desejo. Dê um telefonema para alguém. Fala disso. E aí a gente ora, pede uma palavra. E às vezes depois essa pessoa fala para você assim, aquele dia que você me ligou, eu estava precisando dessa oração. E isso é um dom que Deus dá. São coisas simples, sabe? Porque a pessoa foi curada lá do outro lado. A pessoa foi edificada, né? Então, às vezes, a gente procura coisas grandes, começa na simples. Da simples, Deus faz de uma porção de azeite. Ele encheu as vasilhas todas de azeite, né? E é assim que Deus quer fazer. É de pequenas porções, pegar um talento e multiplicar o talento, né? É assim que Deus... Aí Ele dá mais ainda. É assim que Deus faz. Então vamos orar? Deus amado e querido, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse estudo, eu te agradeço por tudo que você tens feito, eu te agradeço pela tua palavra, que ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos edifica, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai, buscar com zelo os melhores dons, que você coloque amor em nossos corações, para que possamos cada vez mais cumprir o teu propósito, Pai, edificando vidas, alcançando vidas, Pai. Senhor, tudo seja feito, Pai, com amor e para a glória de Deus. É o que te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Até mais.